Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos no Devocional do Lar, vamos ler hoje Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 3, versículos de 21 até o 26. Leiamos. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo apresenta para nós agora que a nossa justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Nós somos livres da condenação do pecado quando cremos em Jesus Cristo. Aleluia. Ele diz que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não existe diferença. Não há pessoas privilegiadas ou diferentes com relação à justificação. Todos estão no mesmo nível de pecado e precisam da mesma justificação de Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Mas, diz o versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Foi a graça de Deus, o favor de Deus, que nos tornou inocentes, justificados por Jesus Cristo, pela redenção que é em Cristo Jesus. E esse Jesus Cristo foi quem Deus propôs para que fosse a propiciação através de seu sangue, para demonstrar sua justiça. Os pecados antes cometidos, Deus suportou, mas agora nós temos a Jesus Cristo para nos justificar. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo número 4, no versículo 25, Paulo falando a respeito de Jesus, ele diz assim, Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue, ou seja, ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus, comunhão com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, agora temos paz com Deus. Agora fomos restituídos à presença de Deus novamente. A quem? A todos os que creem no seu nome. João, capítulo número 3, é um versículo que todos conhecem, que diz assim no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justificados pela fé, tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Quando nós lemos esse mesmo livro de João, no capítulo 8, nós encontramos Jesus, o relato bíblico aqui de uma mulher que foi apanhada no seu ato adulterando, ela com um homem, e os acusadores pegaram só aquela mulher, dispensaram o homem que estava adulterando com ela, que deveria também ser conduzido a juízo, mas levaram a Jesus pensando que Jesus ia condená-la. Jesus não a condenou, eles insistiram, Jesus disse que quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Nós sabemos do relato bíblico, né? Todos se retiraram, ninguém atirou a pedra. E no versículo 10 do capítulo 8, ele diz, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então, esse Jesus Cristo que foi colocado para a propiciação sobre os nossos pecados, ele é quem é perdoador, ele é quem, através do seu sacrifício, derramamento do seu sangue, nos justificou. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Até lá na cruz do Calvário, capítulo de número 23 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 38, diz assim, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus, no momento da classificação, no ato da crucificação. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te de ti mesmo e a nós. Em seus pecados
blasfemando de Jesus Cristo. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, em verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconhecia que Jesus estava ali inocente. Não fez nenhum mal para estar naquele estado. O que Jesus fez foi tomar sobre si os nossos pecados para poder estar ali. E disse, verso 41, e disse a Jesus, um dos malfeitores estava lá condenado à morte, e na realidade ele morreu antes até de Jesus Cristo. Estava lá, as três quebraram as pernas dele, e quando foram ver Jesus já havia morrido, eles morreram também, né? E disse, aliás, ele morreu depois de Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados, diz assim: em verdade te digo, versículo 43 do capítulo 23 de Lucas, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse Jesus Cristo veio com o propósito de obedecer ao Pai, cumprir o plano de salvação estabelecido pelo próprio Pai. Jesus morreu por nós. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo, seu sangue vertido na cruz, nos deu condição de termos novamente comunhão com Deus. Somos justificados e temos em nós a certeza da salvação. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.